estamos no ar com mais um programa Conceitos em Foco. No programa de hoje nós vamos tratar do tema Educomunicação. Para falar desta matéria, convidamos a professora Ângela Shaw. Ela é pesquisadora e coordenadora de extensão do Centro de Comunicação e Letras. Professora Ângela, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito essa oportunidade. Um prazer tê-la aqui conosco. Vamos começar definindo o que significa educomunicação. Bem, a educomunicação é um conceito novo que vem sendo tratado a partir da importância que a mídia, os meios de comunicação inclusive tradicionais, ganharam no mundo contemporâneo. E ela começou através do estudo sobre uma leitura crítica desses meios. O que é uma leitura crítica dos meios? É entender que a televisão, o rádio, o cinema, enfim, toda a publicidade, de um modo geral, constroem um cotidiano, mas que eles trazem em si aspectos tanto positivos quanto negativos. Então, como incorporar esses novos meios no nosso cotidiano, sabendo o que de bom eles podem trazer, mas também o que de ideologia, de comportamento, enfim, de coisas negativas que eles eventualmente trazem para o nosso dia a dia. Então começa assim o estudo crítico dos meios de comunicação. A partir daí ganha consistência no mundo mais contemporâneo e com a internet, as novas mídias, a possibilidade de grupos minoritários estarem presentes, falando sobre as suas crenças, as suas práticas, esses movimentos das organizações não governamentais e também os grandes temas contemporâneos, como o aquecimento global, o meio ambiente, enfim, começa a ganhar outros contornos. Então, a educomunicação, eu diria que é uma fala da cidadania, uma fala da cidadania global. É a possibilidade da minoria. Por que é um conceito o que é um conceito de minoria? O conceito de minoria é aquele grupo que existe, porém não tem consistência política. Ele pode ser, inclusive, quantitativamente minoritário, mas a sua voz não reverbera. Então, a educomunicação também é um veio temático, uma prática, para a voz das minorias. A possibilidade de você colocar, não só no espaço educativo, mas em qualquer espaço público, privado, a possibilidade da diferença. Eu poder existir enquanto eu sou, não necessariamente ter que pertencer ou ter que acreditar em coisas que todos acreditam. Então, ela reúne a democracia, a singularidade e a individualidade de cada um de nós. Agora, quem é esse educomunicador, professora? Olha, eu diria que o educomunicador, ele pode ser desde um político, não tradicional, ele pode ser um político que traga a voz da diferença, traga a inclusão social, traga a inclusão cultural, como ele pode ser um líder comunitário, um rapper, um cantor de axé music. O educomunicador é qualquer um de nós. Qualquer pessoa que construa conhecimento. Que construa conhecimento, que se rebele contra as injustiças, mas que faça isso dentro do Estatuto do Direito, dentro dos marcos legais, constitucionais, que regem uma nação ou que regem, no caso, os parâmetros de vários países, no caso na ONU. Você pode levar, por exemplo, a questão do relatório com relação ao meio ambiente é um ato educomunicativo. Ele traz da educação o princípio do convívio coletivo, do convívio societário, mas ele traz da comunicação a possibilidade de expandir, de difundir esse novo comportamento. Quando um diretor de cinema ou um diretor de novela apresenta uma matéria e na novela ou no filme trata de algum tema falando de alguma minoria, seria de alguma forma uma atividade educomunicacional? Exatamente, educomunicacional, educomunicativa, eu diria que sim. Eu diria que sim. Alguns autores entendem como sendo um ato politicamente correto.
Eu acho que a gente já passou do momento politicamente correto. Eu acho que a educomunicação ela é mais incisiva, né? Ela se coloca muito mais como protagonista, como autora. Não basta ser polido politicamente, né? É preciso que você insira e que você reconheça a diferença. Então, uma novela trazer isso, eu acho que é uma ação educomunicativa, é um ato político, inclusivo e cultural também, porque o que é a cultura? É a construção de comportamentos, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que um dos desafios do educomunicador é trazer para o convívio coletivo a diferença, né? Por exemplo, você me permita aqui, eu não vou fazer nenhuma apologia a anunciante, mas eu acho que nós estamos vivendo agora, essa semana, antes da semana do Dia das Mães, um momento histórico no Brasil, né? Que nós temos um anunciante, que é as Casas Bahia, trazendo uma mãe negra com uma filha que deve ter 1 ano, negra, e a voz dessa filha como protagonista, né, de um amor afrodescendente, que não é comum na televisão brasileira. Não é. Nós somos 45 milhões de negros autorreferidos no censo de 2000, e onde estão os negros na mídia no Brasil? Né? Eles estão no jornalismo, aonde? Em situações de criminalidade, de exclusão, né, de marginalidade, e eventualmente um ou outro protagonista ou figurante, né? Temos a Glória Maria no Fantástico, mas enfim. Então, o que eu digo assim? Essa criança negra, plano, né? Essa criança negra, como ela se reconhece na mídia brasileira, né? Então, essa minha fala agora é uma fala educomunicativa, né? É você levantar uma questão fundamental e que ninguém fala. É como o rei tá nu, né? Como é que é? Né? Quem vai trazer essa questão? Então, trazer isso dentro de um marco legal, não fazer disso uma revolução, mas trazer isso naturalmente. Então, uma criança negra, ela se sente reconhecida quando ela vai ver aquela publicidade. Né? Uma menina negra, uma mulher negra. Ela vai se ver esteticamente reconhecida nessa mídia. Isso é muito importante, isso faz a diferença. Você falou que a questão da educomunicação no país é nova. Né? Mais ou menos quanto tempo, quando surgiu e como que é isso em outros países? Olha, se você clicar no Google, né, que é um dos parâmetros, né, da difusão, né, dos conceitos no mundo contemporâneo, né, na mídia de modo geral, você vai ver educomunicação, educommunication, vários verbetes, né? Mas eu diria assim que a década de 80 ela marca na América Latina uma forte inclusão desse estudo crítico da mídia, notadamente da televisão, né? É uma crítica um pouco que, no primeiro momento, digamos assim, negando, né, todo o poder da televisão, seu poder de sedução, colocando isso como um mal, né? Mas, em seguida, isso se transforma, a educomunicação passa a ser entendida como comunicação e educação, esse binômio, né? E, mais recentemente, você tem o termo educomunicação, que eu diria que o professor Ismar Soares foi um dos percussores, e parece que, pela primeira vez, o termo foi cunhado em livro, que é o livro que eu escrevi em 2002, a partir da minha tese de doutorado. Agora, a prática educomunicativa, ela vem sendo mais forte, né, com as organizações não governamentais, com a inclusão dos grupos minoritários, com a questão da consciência planetária. Então, o termo, é como, digamos assim, há 30 anos atrás, você falar em globalização, chocava, né? Era um termo assim, que as pessoas não entendiam muito bem. Claro. Né? Hoje já se torna comum. Então, acredito que talvez o termo educomunicação seja essa postura, esse ato, essa fala nova, mas que, enquanto conceito, ainda é uma coisa bastante recente. A primeira vez que a gente viu ele cunhado em termos de Brasil foi nesse nosso livro, e que, em seguida, nós fizemos um estudo mais aprimorado sobre a questão dos afrodescendentes, né? A importância da contribuição dos grupos afrodescendentes de Salvador da Bahia para a inclusão da estética negra na mídia e na indústria cultural de um modo geral. Né? E aí nós temos o Ileaê, o Olodum, o Araqueto, que são as matérias do seu livro. São as matérias do segundo livro. Então, assim, esse seria um exemplo de práticas educomunicativas. Né? E eu acredito que, a partir daí, tem o professor Soares, a ECA USP, que já faz cursos sobre formação de comunicação e educação,
o secretário anterior de Educação, o Chalita, Chalita. Ofereceu vários cursos, foram formados mais de 2.000 professores da rede pública nesse curso da ECA USP, né, de educomunicação, onde trabalha esse conceito da inclusão e trabalha o conceito da utilização da mídia em sala de aula, né, que seria esse o principal elemento desse curso. Ok, professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco do programa Conceitos em Foco. O conhecimento é o que fez Santos Dumont e é o que vai fazer você. Mackenzie, excelência no ensino da educação básica à pós-graduação. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conceitos em Foco, nesta oportunidade tratando do tema educomunicação. Professora Ângela, você entende que a educomunicação é uma forma de quebra de paradigmas, partindo do conceito de uma educação tradicional? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu acho que o legado histórico do sistema educacional no Brasil e no mundo é incontestável. Né? Só que me parece que, apesar de ser a rede de infraestrutura física maior, né, no Brasil e também no mundo, né, as escolas, elas hoje carecem de, digamos assim, de serem permeadas pelas tecnologias e pela comunicação. Eu diria que os espaços educacionais hoje estão mais enfraquecidos exatamente porque os espaços virtuais, os espaços midiáticos cresceram de tal ordem no mundo contemporâneo que os muros das escolas se tornaram extremamente rígidos, né, para sustentar as novas questões temáticas no mundo. Apesar de todo o esforço que é feito, como eu disse anteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai nesse sentido, né, com os temas transversais, ela procura quebrar o paradigma das disciplinas e dos programas e colocar os temas transversais como questões temáticas, né? Justamente entendendo o papel da comunicação e da mídia no mundo contemporâneo, né? Buscando trazer estruturas mais flexíveis, mas, infelizmente, o que se constrói ao longo de 200 anos de história ou mais, você não consegue, digamos assim, desconstruir com uma legislação, né? Acho que são práticas, eu acho que há escolas que estão fazendo isso com um desempenho fantástico, há outras com mais dificuldades, mas ainda o espaço da escola hoje, digamos assim, ele é permeado desse desafio, né, de incorporar, de incorporar a comunicação. A própria forma de uma sala de aula, né? Quando você coloca as cadeiras uma atrás da outra, isso é uma produção industrial, na realidade, né? Então, assim, como você desconstruir essa estrutura física, essa materialidade da sala de aula, essa forma de arrumar a sala de aula fisicamente, já é um embarreiramento. É diferente você estar em frente a uma tela ou em frente de uma discussão, ou fazendo um programa, ou sendo autor de novas propostas, né? Não quero dizer que, com isso, os conteúdos formais, né, das disciplinas clássicas, como matemática, a língua portuguesa, né, encontrassem melhores espaços, né? Mas eu acho que aliar ensino, pesquisa e extensão numa prática cotidiana da sala de aula, né, sem fazer com que aquele conteúdo seja algo distante do aluno, né? Isso é um grande desafio que é colocado. E isso a mídia já faz naturalmente, né? Ela já traz aquilo pronto e você... Então, assim, é você trazer para a sala de aula os conteúdos midiáticos, os conteúdos virtuais, os conteúdos das ruas, para discutir aquilo mediante os conceitos, né? E isso é um desafio que qualquer professor, enquanto educomunicador, tem hoje em dia. Agora, a senhora entende que essa educação tradicional tende a acabar no futuro ou ela caminha junto com a questão da educomunicação? Olha, eu não acredito em nada que se acaba, nem... Eu acho que as coisas se transformam, né? Eu não acredito mais em projetos, né? Eu acredito em processos. Da mesma maneira com que sempre se ouviu falar na história, né, da arte, que a fotografia ia acabar com a pintura, né? O cinema
a televisão ia acabar com o cinema, enfim, todas essas formas, elas simplesmente convivem, né? Elas encontram convivem, outras formas de conviver, outras né? formas De existir, né? Exatamente. E vão se reapropriando das linguagens. A gente vê, por exemplo, a última Bienal Internacional de São Paulo foi uma expressão da mais alta relação entre o social, inclusão social, né, questões planetárias, questões globais e a arte. Muitas pessoas, né, mais tradicionais, talvez, trouxeram isso como uma crítica, né, uma discussão. Onde está a arte? Não sei, a arte está em qualquer lugar, né, nesse sentido do mundo contemporâneo. Ou em todo lugar, né? Ou em todo lugar. Agora, como que fica a questão da mídia, professora, diante desse novo conceito? Veja bem, tem aquela história, né, você tem o código de ética, né, do jornalista, a lei das telecomunicações, você tem parâmetros legais para o comportamento social, né? Mas como tudo na vida, né, você tem o bom e o mal, né? Eu acho que o mundo contemporâneo e a educomunicação, ela se caracteriza por essa inclusão conjuntiva. O que eu quero dizer com isso? Não é mais uma coisa ou outra. Exatamente. É uma coisa e outra. Por exemplo, Conceitos em Foco. Com certeza, né, é um programa educomunicativo. Né? Ele se arrisca em trazer questões, né, conceituais que estão permeando a nossa sociedade, mas que talvez não sejam discutidas pela grande mídia. Né? Então, assim, eu acho que as coisas simplesmente coexistem. Elas não são contraditórias como o mundo iluminista, né, o mundo anterior, utópico, imaginou. Né? Ou vai ter uma revolução socialista, ou vai acabar com aquilo. Nada disso, as coisas simplesmente se transformam em novas coisas. Eu sou partidária de que nós estamos num mundo melhor, sim. Né? Pelo menos as coisas são mais claras. Né? Só você ter uma liberdade de imprensa, né? Uma mídia que explora, agora, ao mesmo tempo que ela divulga, ela mostra as vísceras, ela também é sensacionalista, né? Ela busca o lucro, né? Ela busca a emoção fácil. Então, é você fazer com que o jovem ou a criança perceba isso e dá a essa criança a possibilidade de outras coisas. E de né? filtrar isso tudo também. E de também. filtrar isso, né? E de escolher também, fazer as suas escolhas. Né? O que não pode é você mostrar só um lado das coisas. Né? Exato. A gente filtrar e dizer o que os outros precisam assistir, né? Ouvir, aprender, conhecer. Agora, sobre a sua carreira, professora, como que você entrou nessa questão de educomunicação? Fale um pouquinho sobre você agora. Bem, eu sou formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, que os telespectadores já devem ter percebido o meu sotaque, né, o meu baianês, e trilhei sempre o caminho da relação, uma forte relação com a questão cultural. Né? Questão cultural enquanto expressão ética e estética, né, enquanto uma expressão de valor, né, de moral, e enquanto uma expressão de beleza, de diferença, de singularidade. Né? Eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Cultura e de Turismo da Universidade Federal da Bahia e sempre trilhei o meu trabalho com assessoria de comunicação, com planejamento, com projetos culturais. Né? Finalmente fiz o meu mestrado na área eu fiz o estudo de uma comunidade, as relações de trabalho dessa comunidade, então me liguei mais à questão sociológica, né? E depois eu fiz o meu doutorado nessa questão de comunicação e educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu acho que finalmente encontrei como, enfim, uma curiosa, uma intelectual, esse novo conceito e tive a coragem de expor. Então eu diria assim que o meu caminho ele foi sendo trilhado, eu não me coloquei projetivamente querendo atingir nenhum objetivo, né? Fui aliando as circunstâncias, foi acontecendo. Né? Foram acontecendo sempre, mas com uma opção muito clara pela comunicação e pela cultura, né? Que são vetores que eu acho que trilharam a minha trajetória, não só na administração pública, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, mas também na universidade. Da educação. E sobre os seus livros? Então, eu propus, né, ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação, esse estudo, né, dessa relação entre comunicação e educação. E, na realidade, com um estudo de caso que foi a questão da contribuição, né, como eu comentei aqui, dos grupos afrodescendentes de Salvador da Bahia
na inclusão da estética negra na mídia, né? Então, eu fiz um estudo, né, bastante filosófico e profundo, né, sobre a construção desse novo conceito, que é o conceito da educomunicação, né, que ele não estava mais voltado nem para o campo da comunicação, nem muito menos para o campo da educação, né, que na realidade o que eu tentava mostrar é que eram práticas que estavam apontando para a cidadania, né? Para a construção de uma nova sociedade, né? A construção de uma sociedade permeada pela comunicação, pela globalização, mas também pela internet, pela cibernética, pelo mundo virtual, né? E pela possibilidade de inclusão de novos valores e, sobretudo, de inclusão da diferença. Então, a questão da diferença é uma questão fundamental no meu primeiro livro, né, que eu coloco que o mundo ocidental ele foi construído em cima do conceito de identidade. O que é ser idêntico? Bem, se eu sou idêntico, eu não sou necessariamente eu sou idêntico a alguém, ao outro. Né? Então, essa construção... Há uma relação. Há uma relação. Então, este homem, que majoritariamente ele era do gênero masculino, majoritariamente também branco, né? E cuja cultura, né, ela era uma cultura superior às outras culturas. Isso a gente está vendo hoje em dia. Né? A questão do terrorismo, do islamismo, é, no fundo, o resultado de um processo histórico civilizatório onde o Ocidente, não por culpa, não é nada disso, não, a construção desse Ocidente se colocou como superior às outras culturas, às outras formações culturais. Né? Então, isso é uma questão fundamental no meu trabalho. E depois, no segundo livro, eu trato um pouco da construção científica, né, da questão do racismo. Né? Como autores, né, da sociologia, né, sobretudo do século XVIII, do século XIX, culminando com Gobineau, que foi um dos ideólogos, né, da questão da endogenia da raça ariana, né, ele coloca essa raça como uma raça prioritária. Isso não é o fundamento do trabalho, mas é o princípio para mostrar que a mídia, que é uma mídia ocidental, até então, pelo menos, antes de Bollywood, lá na Índia, nós vivíamos uma mídia ocidental, né? Ela privilegiava também a questão da estética branca, né, e do happy end e do final feliz, enquanto verdades definitivas. Então, o que eu coloco no meu trabalho, no segundo trabalho, é que esses grupos na Bahia, que é sobretudo a cidade de Salvador, cuja população 90% é negra, ela se rebela com relação a esses princípios, né, da hegemonia branca, não enquanto uma atitude política, de rebelião, de revolta, de quebra-quebra, não é nada disso, não. Ela se coloca culturalmente, se insere enquanto fato político na mídia. E é interessante que ela não vai na África buscar essas raízes. Né? Ela parte do movimento Black Power americano, que é um movimento de uma construção política super importante, e ela parte também da música, né, do reggae jamaicano, né, para depois voltar à África e finalmente se territorializar, né, na Bahia e mostrar isso que o Ilê Aie chama de beleza negra. Então, esse seria o segundo livro. Ok, professora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer muito a sua presença e a sua contribuição. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar nesse programa, que é um programa educomunicativo, um programa que arrisca, né, discutir na mídia novos conceitos. Obrigado, professora, e sucesso aí na sua caminhada. Obrigada. Para você que nos assistiu, até um próximo programa Conceitos em Foco.